Amanhã é para sempre, resumo do capítulo 119. Franco admite estar apaixonado por Fernanda e reitera que a ama. Nesse instante, os dois se beijam. Priscila entrega pílulas anticoncepcionais a Adriano e diz que são para Fernanda. Após o beijo, Fernanda questiona Franco sobre Érica. Franco a pede para não lembrar disso e reitera que a ama, no entanto a respeita. Priscila orienta Adriano a trocar as pílulas anticoncepcionais de Fernanda por balinhas. Desse modo, a mesma irá se engravidar. Adriano diz que não irá funcionar, pois Fernanda é virgem e nunca se entregou a ele. Priscila fica surpresa. Franco pede perdão a Fernanda, pois a ofendeu, dizendo que era uma mulher casada. Fernanda diz que ele não deve pedir perdão, pois ela também vai sofrer muito caso ele se afaste. Adriano explica a Priscila que desde que eles se casaram, Fernanda o evita. Priscila diz a Adriano que isso acontece pois Fernanda não o ama. Adriano a pede para calar a boca e reitera que precisa conquistar o amor de Fernanda. Priscila não compreende, afinal, uma hora Adriano diz que quer manchar a reputação de Fernanda e na outra quer ter um filho com ela. Adriano diz que quer se transformar na vítima, provando a infidelidade de Fernanda e assim ganhar o respeito de todos os Elizalde, principalmente de Aníbal. Érica aparece na sala de Fernanda e se surpreende ao encontrar Franco ali. Fernanda explica que Franco está os auxiliando em um assunto delicado. Érica fica preocupada, então Fernanda revela que Liliana foi sequestrada. Érica fica surpresa. Nesse instante, Franco se despede das duas e sai da sala. Érica diz que se Fernanda não fosse sua melhor amiga, a essas horas estaria a puxando pelos cabelos, pelo fato de estar com seu noivo. Fernanda fica sem jeito. Furioso, Gonçalo diz a Fernanda que todos querem impedi-lo de entregar o caso de Liliana à polícia, temendo que o caso se complique, quando na verdade já se complicou há muito tempo. Fernanda pede ao pai que se acalme, pois nunca o viu assim. Gonçalo diz que doa a quem doer, o caso de Liliana será resolvido pela polícia. Fernanda diz que compreende que a situação é desesperadora, mas ele deve pensar com calma. Fernanda orienta que Gonçalo se tranquilize e depois tome uma decisão. Bárbara vai ao colégio de freiras, onde Aurora foi criada, e pede para falar com a madre superiora. Aurora fica surpresa ao saber que Bárbara está no internato e quer falar com a madre. Camilo diz a Lovely que tem um interesse em saber quem é a mulher com quem ele irá se casar. Lovely explica que ele só saberá após o casamento. Franco pergunta a Steve por que retirou o carro do esconderijo. Steve explica que vão revelar a Gonçalo todas as perversidades de Camilo. Franco o impede e diz que revelar isso agora iria implicar na relação dele com os Elizalde. Steve diz que acabou preparando uma armadilha para si mesmo. Franco diz que Steve está com ciúmes, pois está apaixonado por Vênus. Bárbara diz à madre que Aurora fugiu de casa e estão aflitos à sua procura. A madre explica que Aurora está sob seus cuidados. Contente, Bárbara fica feliz e pergunta se pode vê-la. A madre a observa com um semblante sério. Com pouca roupa, Vênus faz uma apresentação a Camilo e o deixa animado. A madre revela que Aurora chegou ao colégio completamente fora de si e até agora não compreende o que aconteceu com ela na casa dos Elizalde. Bárbara fica surpresa. Aflita, Aurora pede à Virgem que faça com que Bárbara vá embora logo. Priscila orienta Santiago que é surreal que alguém tenha entrado na fazenda e levado a Aurora. Santiago diz que pela primeira vez confia cegamente em Bárbara. Bárbara diz à madre que o que Aurora fez com Camilo foi imperdoável e não sabe se revela a Santiago ou deixa que ela mesma conte. A madre explica que essa é uma situação onde se deve ouvir a voz da consciência. Bárbara não compreende, então a madre diz que Aurora quer se isolar do mundo e não quer ter contato com ninguém. Bárbara insiste e a madre diz que isso foi uma vontade dela. Mais tarde, Bárbara comunica a Santiago que encontrou Aurora no colégio onde foi criada e reitera que Aurora não quer vê-los. Santiago fica surpreso. Gardênia diz a Eduardo que o ama de verdade. Franco diz que também a ama. Antes que Franco complete a frase, Gardênia lhe rouba um beijo. Nesse instante, Fernanda chegava na fazenda e presencia os dois. Fernanda vai embora sem ser vista. Santiago diz a Bárbara que irá até o colégio das freiras buscar Aurora. Bárbara lhe deseja boa sorte. Gardênia questiona Eduardo se ele gostou do beijo. Eduardo diz que isso não é certo e reitera que não quer machucar
sala. Gardênia diz que Franco já está a machucando com todas as coisas que está dizendo. Franco explica que também a ama, mas reitera que é um amor de irmão. Gardênia o observa. Franco diz que não pode permitir que ela continue se iludindo com uma coisa que nunca irá acontecer. Em seu carro, Fernanda chora por ter visto Franco com Gardênia. Steve diz a Vênus que ele e Franco decidiram que ela pode parar de interpretar a Lovelin. Vênus o observa desconfiada. Gonçalo confronta Fernanda sobre a gravação de Liliana e questiona se o que Liliana disse é verdade. Fernanda orienta Gonçalo que peça que avaliem a autenticidade do áudio. Vênus confronta Steve sobre os preparativos do casamento. Steve diz que não vai haver casamento. Vênus o confronta e diz que vai haver sim, pois ela quer. Gardênia pede a Margarida e Jacinto que a receba em sua casa, até que ela decida para onde vai. Margarida e Jacinto ficam surpresos ao descobrir que ela pediu demissão da fazenda de Franco. Vênus diz que tirará proveito de Camilo com tudo que Steve a ensinou e irá se casar com ele. Steve fica surpreso. Enquanto retira sua maquiagem, Fernanda diz que Franco é um homem nojento. Steve diz a Eduardo que teme que Gardênia, ao se sentir rejeitada, possa revelar o seu segredo. A madre diz a Aurora que o filho que ela espera possui um pai, e ela não pode lhe negar o direito de conhecer Santiago. Nesse instante, a irmã Fidélia aparece e diz à madre que um homem quer falar com ela. Ao perguntar de quem se trata, a irmã diz que é Santiago Elizalde. A Aurora fica surpresa. Bárbara vai à fazenda de Franco e lhe propõe um negócio, mas antes, ele deve aceitar suas condições. Franco diz que antes de aceitar deve saber do que se trata. Bárbara diz que se ele aceitar, dirá quem está com Liliana. Franco diz que, embora seja tentador, aceitar isso seria o mesmo que fazer um pacto com o diabo. Bárbara diz que é exatamente isso e reitera que precisa unir forças para destruir o ser maligno que já existe. Franco pergunta a que Bárbara se refere. Bárbara diz que fala de quem governa sua vida e a dos Elizalde há uns 15 anos. Franco fica surpreso.